Inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração, e não te escondas. Atende-me, pois lançam sobre mim iniquidade e com furor me aborrecem. O meu coração está dorido dentro de morte, sobre mim caíram. Temor e tremor me sobrevêm, e o horror me cobriu. Quem me dera asas como de pomba, voaria e estaria em descanso. Eis que fugiria para longe e pernoitaria no deserto. Apressar-me-ia a escapar da fúria do vento e da tempestade. Mas eu invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. De tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Livrou em paz a minha alma da guerra que me moviam, pois eram muitos contra mim. Deus ouvirá e os afligirá aquele que preside desde a antiguidade, porque não há neles nenhuma mudança e tampouco temem a Deus. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Queridos, eu li aqui parte do Salmo de número 55. Aqui nós percebemos que Davi, ele se queixa, ele se lamenta ali da malícia dos seus inimigos. Mas ele persevera em oração e ele lança toda a sua carga sobre Deus. Inclusive, em 1 Pedro, capítulo 5, o verso 7, Pedro fala esse Salmo 55. Ele relata a mesma coisa em 1 Pedro, capítulo 5, ele diz no verso 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançando tudo, lançando sobre ele. E é interessante que o Salmo 55, Davi ele diz, inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração e não te escondas da minha súplica. Então ele pede socorro, ele pede ajuda a quem pode ajudá-lo. Interessante que ele diz, olha, se ele tivesse asas, né, ele voaria. Interessante que a gente pode aplicar isso aqui, é o seguinte, quantas vezes, meu querido e minha querida ouvinte, você enfrenta um problema, uma luta, uma tempestade, e você pensa assim, puxa, se eu pudesse voar, eu voaria longe. Então Davi também falou isso, né? Mas a gente sabe que tem hora que não dá para voar e para fugir dos problemas. Nós temos que encará-los. E para a gente encarar esse problema tem que ter força, tem que ter ânimo e, acima de tudo, a ajuda divina. Porque nós somos humanos e somos limitados, temos os nossos limites, né? Então é muito importante a fé. Por isso que a fé ela é fundamental na vida de uma pessoa. Mas eu estou falando da fé sobrenatural, a fé em Deus, a fé operante, a fé, a confiança que a provisão vai chegar. Você ouviu agora há pouco aqui um testemunho de uma ouvinte, que na programação de ontem, ela ouviu a palavra e orou junto e creu naquela palavra, e ela foi visitada. Deus, ela disse, Deus enviou um anjo lá e supriu a necessidade dela. E fora dito ontem, e repito hoje, que Deus há de suprir todas as nossas necessidades diariamente. Então descanse no Senhor, confia nele. Então Davi, ele inclinou, ele orou, ele clamou, não tinha como fugir do problema, mas ele encarou o problema e ele obteve a sua vitória. Interessante que no Salmo 55, o problema de Davi não estava lá fora, estava dentro. Olha que interessante, o verso 12, ele diz assim, no verso 11 ele diz assim, maldade há lá dentro, astúcia e engano não se apartam das suas ruas.
pois não era um inimigo que me afrontava. Então eu o teria suportado. Nem era o que me aborrecia que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido. Mas era tu, homem meu igual, meu guia e meu íntimo amigo. Olha que interessante isso aqui é muito interessante, porque ele estava dizendo, se viesse uma batalha externa, Davi encararia. Mas nesse caso aqui, era algo interno, era algo de alguém íntimo dele que estava contra ele. Interessante que uma das coisas que mais machucam é a traição de um guia espiritual, né? A coisa mais triste que machuca pessoas é a traição. Toda traição ela é terrível, não é? Porque geralmente certas traições vêm de dentro, vêm de gente próximo, né? E por isso que dói mais. Porque quando é de fora o ataque, você tem uma reação, né? Então existe esse ataque externo e interno. No caso aqui de Davi, provavelmente seria ali o tal do Aitofel, né? Então a gente vê que Jesus também, ele tem uma atitude diante dessas coisas. Em Marcos 14, 21, palavras aqui, interessante essa palavra, Marcos 14, verso 21. Na verdade, o Filho do Homem vai, como dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para o tal homem não haver nascido. Aqui fala sobre o contexto da última Páscoa que Jesus fez, não é? E ele foi traído ali pelo Judas, né? Então a traição é terrível, né? Então, para você ter noção, no livro de 2 Samuel, por exemplo, 2 Samuel, daqui a pouquinho, gente, nós vamos entrar em oração. Vamos clamar ao Todo-Poderoso. Prepare aí, já vai se preparando espiritualmente aí através dessa palavra, para Deus abençoar a todos nós nesta manhã de fé e milagres. Em 2 Samuel, capítulo 15, o verso 31. Olha o que diz aqui, preste bem atenção. 2 Samuel 15, o verso 31, diz assim. Então fizeram saber a Davi, dizendo, também Aitofel está entre os que se conjuraram com Absalão, pelo que disse Davi, ó Senhor, transtorna o conselho de Aitofel. Então Aitofel estava aconselhando o Absalão, né, filho de Davi, para uma conspiração. Então Davi sofreu na pele, foi um momento difícil, né, foi um momento terrível, mas Davi ele confiava no Senhor. Meu querido e minha querida ouvinte, eu estou buscando ser bem prático e sucinto aqui nas palavras, traduzindo, crendo que o Espírito Santo está falando comigo, está falando com você e dizendo para nós, a nossa segurança está apenas em Deus. A nossa segurança verdadeira está em Jesus Cristo. Está na presença do Espírito Santo Consolador. Então aí Davi, ele diz assim, mas eu invocarei a Deus e o Senhor me salvará. Então o nosso socorro vem do Senhor. Se você é um cristão, leitor da Bíblia, nos acompanha aqui, você sabe disso. A nossa esperança está em Jesus. Não existe um salvador da pátria, um salvador do mundo no sentido dos homens da terra, né? A Bíblia recomenda que nós temos que orar pelas autoridades constituídas, né? Toda autoridade foi constituída por Deus. Então, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, nós vemos Deus dizendo para a gente orar pelas autoridades. Deus falando assim, ore pela cidade, porque tendo paz na cidade você vai ter paz. Então, meus queridos e amados, não entre na filosofia do mundo que não é regido por Deus. Não ande na filosofia, porque existe uma parcela de pessoas da população que torce que quanto pior, melhor. Mas nós não pensamos assim. Nós queremos o bem de todos. Tanto o bem espiritual, que é a salvação em Cristo Jesus. Desejamos o bem também, o suprimento financeiro, para que todos. Deus, a Bíblia diz que Deus,
Ele não faz acepção de pessoas. Ele quer salvar a todos. Ele quer salvar a sua família. Ele quer salvar a todas as pessoas. Até aquelas pessoas que no momento elas estão sendo usadas por Satanás, talvez até para nos ferir, para tentar algo contra você, contra a tua casa, né? Ou contra o próprio Brasil, a nossa nação. Mas Jesus quer salvá-las também. Jesus quer salvar, Jesus quer libertar. Por isso a importância de pregarmos a palavra de Deus com amor, com alegria. A palavra de Deus tem que ser pregada com amor, com alegria, porque a porta da salvação ainda está aberta. Estamos vivendo o tempo, a dispensação do Espírito Santo, o tempo da graça de Deus. Então a graça de Deus está disponível, ou seja, enquanto estamos aqui, enquanto Deus está permitindo que uma parte da população mundial que serve a Ele pregue o Evangelho, então nós vamos fazer isso. Temos que continuar fazendo isso. Pregar, levar a fé ao povo, levar salvação, libertação. As pessoas não precisam apenas de uma cura divina, de um emprego. Isso é importante para a nossa sobrevivência, claro, mas acima de tudo você tem que orar: Jesus, salva o meu marido, a minha esposa, o meu filho, salva, Jesus, transforma a vida deste homem, desta mulher. Então, meus queridos e amados, nós temos que intensificar. Não é hora de cruzar os braços, não é hora de parar, não é hora de nós acharmos que se a gente não fizer nada, nós temos que fazer alguma coisa sim. Eu faço algo aqui, você faz algo aí, é o trabalho da formiga, cada um fazendo a sua parte, cada um fazendo alguma coisa, cada um realmente trabalhando, lutando, não esquecendo de orar, de clamar e de agir. Porque tem pessoas que só ficam orando, mas não agem, tem que ter ação, tem que ter ação. Aí você aplica isso naquilo que você está vivendo. Eu não sei da tua vida, mas tem que ter uma atitude. Eu tenho que dar um passo de fé, eu tenho que fazer alguma coisa. Não? Então, faça alguma coisa, se envolva. Talvez pessoas que nos ouvem, às vezes tem gente que vai nos ouvir pelo canal do YouTube, às vezes para alguns parece que ainda, vamos assim dizer, ainda ele está numa zona de conforto, né? Porque essa frase zona de conforto é quando a pessoa se sente que está bem, que está segura, e daí se ela se sente que está bem, ela não se importa com o próximo, porque ela está bem, mas uma hora a onda vai chegar também nesse que está numa zona de conforto. Então eu acredito que hoje não está tendo zona de conforto para quase ninguém, né? Essa é a verdade. Então nós temos que entender isso. Então nós temos que entender, por isso que o salmista Davi, né, ele diz aqui no Salmo 55, a partir do 16, ele fala: mas eu invocarei a Deus e o Senhor me salvará. Então não adianta, existem pessoas, hoje talvez a maioria é online, mas teve épocas que as pessoas faziam seminário de 3 dias de batalha espiritual, 3 dias de oração, e saía daquele seminário e não colocava nada em prática. Esse é o erro de muitos filhos e filhas de Deus, que só fazem curso daqui, curso dali, mas em prática nada. Não adianta ter um monte de curso disso, curso daquilo, mas se não coloca em prática nada, não vai resolver nada. Vai ficar aquelas pessoas intelectuais, cheias de conhecimento, até conhecimento da Bíblia, mas não coloca em prática. Então isso é a falha de muita gente. Eles não colocam em prática. Dizer que eu tenho fé, mas ficar só na teoria, na filosofia, porque tem pessoas que ficam filosofando a Bíblia, né? Acho que a Bíblia é um livro de filosofia, pode até ter filosofia aqui, mas é um livro espiritual, que só funciona para quem coloca em prática, só funciona para quem crê, para quem acredita. Aleluia! E é isso, essa é a verdade. Essa é a verdade. Então, vamos colocar em prática os princípios da palavra. Perdoe aqueles que te ferem, né? Libera perdão, seja curado, seja curada em nome de Jesus. É assim que temos que reagir, fazer. Jesus diz: pague o mal com o bem. O lado humano sem Deus quer pagar com a mesma moeda, como era na lei. O cara dava um tapa no rosto e levava o troco na hora, dente por dente, olho por olho. Mas Jesus veio e disse: olha, se o teu inimigo fazer isso, dá outra face para ele bater. Então, na prática, é interessante isso aqui, né? Mas é assim que funciona. Quem quer servir a Deus, não estou dizendo que você vai concordar com o erro dos outros, não é isso, isso é outra coisa. Estou dizendo de você não guardar mágoa no seu coração, não guardar rancor, não guardar ódio de pessoas, de situações, né? A gente tem visto aí tantas pessoas devido
aos problemas, aos outros interesses aqui no Brasil, né? É um tacando pedra no outro, né? Nesse mundo aí do dia a dia, né? Que a gente está vendo as coisas acontecendo. Então nós, como cristão, temos nossos direitos também e temos que reivindicar aquilo que é certo, aquilo que é justo. Nós temos que tomar posse, sim, mas a gente tem que orar pelo nosso país. Nosso país ainda está doente espiritualmente, não só o Brasil, né? As nações estão, né? E o Brasil não é diferente. O Brasil é um país abençoado, maravilhoso. Pastor, o senhor acabou de falar que ele está doente? Então, é um país abençoado. Nós temos que orar para ele ser curado nestas áreas de libertação, né? De libertação. Temos que orar. Por quê? Porque às vezes tem muitas pessoas que servem a Deus, e não é o seu caso, ouvinte, provavelmente, mas tem outras pessoas que servem, mas elas não estão cumprindo direito à sua missão. Né? Muitas pessoas, não vou querer dar nome aqui, mas tipo assim, pessoas de Deus que de repente não estão fazendo o que tem que ser feito, né? Estão cruzando os braços, né? Não estão se mexendo espiritualmente falando. Então nós temos que entender que o nosso campo é o campo da oração, da batalha, do desafio, né? De orar, de clamar, de buscar para que vidas sejam transformadas. Porque às vezes tem pessoas que pelo fato dela estar passando por um problema, ela só pensa no problema dela. É claro, cada um tem que buscar resolver os seus problemas, é óbvio, mas eu tenho que entender que eu não posso pensar apenas em mim. Né? Eu tenho que pensar na minha vida, na esposa, na família, na minha família, mas também ser um instrumento de bênção para abençoar outras pessoas. Por isso que Deus tem permitido estarmos aqui com vocês nessas manhãs, porque aqui estamos falando com você, trazendo fé, trazendo esperança, não é? Mostrando o caminho da verdade, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio para nos salvar, para nos curar, para nos libertar, para nos dar a paz. Não é? Muito bem, aí Davi prosseguindo aqui, Salmo 55, verso 17, ele diz assim: de tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Interessante quando ele diz essa sequência aqui de tarde, de manhã e ao meio-dia, né? Que o dia hebreu começava de tarde, logo essa lista está em ordem certa, né? A oração para todo dia, né? De tarde, de manhã e ao meio-dia, orarei. Quer dizer, 3 vezes, né? Aliás, Daniel fazia isso, ele orava 3 vezes, né? Daniel, ele buscava a Deus durante 3 vezes, era hábito, era o costume dele. 3 vezes ele orava, buscava e não parou de fazer isso, né? Então, meu querido e amado ouvinte, não baixe a guarda, viu? Adore o Senhor, celebre, busque aí na sua casa, você que gosta, cada um tem um estilo que gosta de louvores, de adoração, né? Um gosta de um estilo A, um estilo B, mas aquilo que te edifica, se é alguma canção bonita que edifica a sua fé e fala do poder de Deus, ouça, né? Coloque o seu ambiente aí na sua casa, uma música bonita, saudável, que eleva. Deus habita no meio dos louvores. Se você gosta, né? Cante, está lavando a louça, né? Tem que lavar a louça, canta lá, canta, né? Adore ao Senhor, celebre. Deus habita no meio dos louvores. Cante, você tem uma voz, Deus te deu essa voz para você, né? Então, às vezes tem pessoas que ela só queria cantar quando dava oportunidade na igreja. Não, você tem que cantar sozinho mesmo, você está cantando para Jesus, né? As pessoas que querem cantar só onde tem público, aí, né, tem que louvar a Deus sozinho, meu querido. É assim que funciona, né? É assim que funciona. Adore ao Senhor, cante louvores, adore o Espírito Santo, fale, celebre, cante os salmos aqui. Enfim, você tem que ter essas experiências com Deus. Isso é bacana, isso é legal, isso é maravilhoso. Você louvar o Senhor, você adorar o Senhor Jesus, tá certo? Então vai ter pessoas que gostam, o pessoal fala hino, né, dos hinários. Então se você gosta desse estilo, cante, adore o Senhor. Outros gostam de outras músicas assim mais de gospel. O importante é que edifica, o importante é edificar a pessoa, né? E não você ficar aí querendo condenar aquele que gosta de um estilo A, B, C, D. Deixa isso para lá, não perca tempo com isso não. Deus está me dando essa palavra para alertar muita gente aí que não está crescendo espiritualmente, que em vez dele cuidar da vida dele, ele quer ficar cuidando da vida alheia, né? Então, meu irmão, minha irmã, essa é uma palavra pastoral para abençoar você. Não perca tempo com aquilo que te
te regride espiritualmente, tá certo? Vá, faça a tua parte, lute, trabalhe, enfim, mas não perca tempo com aquilo que não chega a lugar nenhum, sabe? Às vezes tem pessoas que ficam aí discutindo os assuntos políticos aí do país, fica brigando por aqui, brigando por ali. Gente, com todo respeito às autoridades constituídas, mas tem gente que não tá nem aí com a gente, essa é a verdade, viu? Tem que falar isso mesmo. Só não falo mais coisa que eu estou segurando aqui. Mas é verdade. Então, ore por eles, interceda por eles e que Deus nos livre do mal, né? Que Deus nos livre do mal. Ore pela nossa nação, ore por todos os setores de autoridade, o judiciário, né? Você está vendo as coisas que estão acontecendo aí no Brasil, o povo é inteligente. Então, ore pelo judiciário, ore pelo seu prefeito, onde você mora, tem ali a autoridade, ore pelas autoridades, são autoridades, né? Ore pela nossa Constituição Federal, né? Que também é uma Constituição que é para todo mundo, mas você sabe como é que funciona aqui, né? Então vamos orar que Deus tenha aí a nossa maior Constituição por verdadeiro cristão é a palavra de Deus, é a Bíblia, sabia disso? Viu? A Bíblia, a palavra do Senhor. Então a justiça aqui da terra, dos homens, ela é falha, ela é injusta. Essa palavra justiça nem sempre aplica-se corretamente, mas Deus é justo, viu? Fica tranquilo. Jesus é justo, ele está vendo. Ele está vendo o que está acontecendo com você. Ele está vendo, ele é justo, viu? Então confia no Senhor, confia no Senhor. Então Davi, ele diz, olha, eu clamei a ele, eu invoquei a ele e o Senhor vai me salvar. Daí ele diz, livrou em paz a minha alma. Ele estava assim, preocupado, ansioso, mas ele diz, quando ele clamou, Deus livrou ele em paz a minha alma. Ele me livrou da guerra que movia contra ele. Então creia, a nossa segurança, minha gente, realmente é o Senhor Jesus. Jesus que veio justamente para nos trazer a paz. Ele é a própria paz. Amigo, amiga, querido e querida que me ouve pelo rádio ou aqui pelo canal do YouTube. Se entregue completamente ao Senhor Jesus. Deus ama você, Deus quer mudar o seu cativeiro, Deus quer transformar a sua situação. E falando em cativeiro, me vem à mente agora quando o Jó, lembra da história de Jó, quando Jó passou uma prova terrível, né? Tem um livro de Jó que fala aí no capítulo 42, o verso 10, diz a Bíblia, e o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Então Deus virou a situação de Jó, o cativeiro dele. Mas quando ele orava por quem? Pelos seus amigos. Ele orava. Quer dizer, ele intercedia. Ele fazia súplicas. Né? Ele clamava ao Todo-Poderoso e Deus mudou o cativeiro de Jó. Então, se você lê Bíblia, você conhece a história de Jó, né? Foi um momento difícil, mas ele não negou a sua fé. Ele não vacilou, mas ele ficou firme. Certo momento de batalha que ele estava enfrentando, a mulher de Jó disse para ele, Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre, homem. Mas Jó não fez isso. Ele falou, louca, que é isso que você está falando, mulher? Que é isso? Para com isso. Né? Então, ela não teve sabedoria naquele momento. Mas Jó não negou a sua fé, mas ele venceu, ele superou. Jó superou e o mesmo Deus de Jó é o nosso Deus. Aleluia. É o mesmo Deus que restaura nossas forças, restaura a nossa alegria, restaura a nossa motivação, restaura a nossa esperança, porque a nossa esperança está no Senhor Jesus. Então seja abençoado, seja edificado com esta palavra e Deus é maior e Ele está conosco. Ele está conosco. Maior é Deus que está conosco, através do Senhor Jesus que veio para nos salvar, do Espírito Santo Consolador. E ele diz, eis que estou convosco todos os dias. Então seja edificado nessa fé. Se você professa essa fé em Jesus, fica firme com ele. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Se você de repente não se entregou a Cristo, você acredita que existe Deus, mas eu convido você hoje é dia de salvação. Hoje é dia de você voltar para Jesus Cristo. Hoje é o dia de você declarar a sua fé em Jesus e diga, Jesus, entra na minha vida, Jesus transforma a minha vida, Jesus me tira desse cativeiro. Pode ter certeza, Deus agirá e quando Ele age, ninguém vai impedir.
Querido Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, quero te agradecer por esta manhã especial, por esta manhã de fé, por esta manhã poderosa que o Senhor está nos dando vida, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, especificamente por estar com vida, e o Senhor está me dando vida. E eu sei que enquanto o Senhor me der vida, quero continuar aqui, levando fé, levando esperança, levando a palavra e deixar um legado para as novas gerações. Deus Todo-Poderoso, abençoa cada família, cada homem, mulher, jovem, criança, cada um que está conectado conosco agora pelo rádio, pela internet, ou quem sabe aquele que ouve pelo canal do YouTube. Deus abençoa, meu Deus. Abençoa cada ouvinte, cada internauta, cada amigo, amiga, cada irmão, cada irmã de fé, cada ouvinte, Senhor, onde chega este momento de fé através da palavra, esse momento de orações, chega ali o agir de Deus. Queremos, Pai, na autoridade do nome de Jesus, repreender agora todo espírito de enfermidade, todo espírito de miséria, repreender agora toda doença, todo tipo de enfermidade, inclusive esse vírus. Deus, arranca pela raiz, cura os enfermos, Pai. Manifesta o teu poder com uma unção de curas extraordinárias, de milagres extraordinários. Tu és o Deus que cura, o Deus que sara, o Deus que nos restaura. Tu és o Jeová Rafá, Deus Todo-Poderoso. Sopra agora, Pai. Sopra o vento do teu Espírito sobre cada pessoa, meu Pai. Renova as forças deste homem, desta mulher. Quem sabe pessoas que me ouviram agora, que estão ouvindo, alguns, quem sabe, estavam cabisbaixos, desanimados, tristes, e quando começou a ouvir a palavra, Senhor, a tua palavra foi erguendo este homem, esta mulher, foi fortalecendo essa vida. Deus, renova, restaura, Senhor, homens e mulheres, jovens e crianças, em nome de Jesus, Pai. Estenda, Deus, as tuas misericórdias e as tuas mãos de poder e graça e favor sobre a nossa nação, sobre o Brasil, de norte a sul, leste a oeste, Pai. Que a tua misericórdia seja sobre o Brasil. E é claro, Pai, oramos por todo o planeta Terra que precisa de cura, que precisa de salvação. Deus abençoa outros nossos irmãos e irmãs de fé, que é de outras nações. Deus abençoa que em todas as nações, onde o evangelho é pregado, Senhor, seja, Senhor, até mesmo em países que o evangelho é proibido, em países que não se pode fazer o que a gente faz aqui no Brasil, mas o povo está orando, está clamando, está buscando. Então eu intercedo agora por todo o povo de Deus na face da terra, que haja um grande despertamento espiritual. Abençoa todos aqueles que professam, que declaram a sua fé em Jesus Cristo, no Deus eterno. Abençoa a família, abençoa os lares, abençoa todos, Pai, em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, que portas venham se abrir hoje. Aquelas pessoas que separaram a sua carteira de trabalho, a sua carteira profissional, ou quem sabe aquele que separou o documento da loja, o contrato social, o contrato de compra e venda, um documento que esta pessoa está segurando agora, Pai, que ela precisa resolver, que ela precisa solucionar este problema, quem sabe até uma dívida bancária, uma dívida de um empréstimo, uma dívida, Senhor, e ela precisa resolver, meu Pai. Abençoa tanto o credor quanto o devedor, que o milagre aconteça, que a provisão venha, Pai, porque o nosso socorro está em Ti, Deus. Abençoa todos aqueles que, mesmo diante dessa situação atual, não perderam o seu emprego, não perdeu o seu salário. O salário também não foi diminuído. Abençoa e prospera eles, para que sempre eles tenham esses recursos. Mas abençoa aqueles, Pai, que perderam o seu salário, que perderam a sua renda e que estão proibidos de trabalhar, meu Deus. Meu Deus, tenha misericórdia. Quem sabe são, pelo menos no Brasil, acreditamos em pelo menos em 35 milhões de pessoas no Brasil, ó Pai, que querem, que estão sendo humilhadas, que estão sendo massacradas, meu Deus, porque é as pessoas de bem querendo fazer a coisa certa e sendo proibidas. E às vezes aqueles bandidos, pessoas que estão fazendo mal, estão aí livres, meu Pai. Então nós pedimos a tua misericórdia. Pedimos, Deus, tu és o juiz do juiz. Vem intervir, meu Deus. Use de misericórdia para conosco, para com o Brasil. Em nome de Jesus, Pai, que a tua misericórdia seja sobre a nossa nação. E desde Curitiba, de Brasília, capital federal, e em todas as capitais de cada estado, Deus esteja agindo ali, Senhor, agindo e trabalhando, Senhor. Coloca as tuas mãos, Pai. Faz justiça, Pai. Nós queremos a tua justiça, porque a justiça da terra, ela é falha e ela erra, mas o Senhor não erra, o Senhor não falha. Então nós clamamos como corpo de Cristo, pedindo misericórdia, graça e pedindo perdão dos nossos pecados e do pecado desta nação. Sara essa nação, sara este povo, sara, Senhor. Assim nós oramos, na confiança da vitória, e já te agradecendo. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.
Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Você ouviu Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, estaremos sempre neste horário, abençoando a sua vida.